Nós, amazônicos, nos consideramos no centro do mundo, ali no Equador, né? E, em parte, vemos o resto do Brasil como uma certa periferia. Eu concordo, e é óbvio que o sonho dos amazônicos, a vasta maioria deles, não é ver uma floresta desmatada, mas é um grau de prosperidade. E assegurar que a floresta em pé valha mais do que a floresta derrubada. Eu acho que esse é um tema sempre importante, mas mais importante do que isso é como isso impacta a vida das pessoas na região. Porque às vezes você tem ideias, por exemplo, ligadas a créditos de carbono que são relevantes, mas tem riscos. Só fazer a floresta valer em pé mais do que derrubada não quer dizer que as comunidades locais vão prosperar baseado naquilo. Certo. Como fazer com que elas prosperem e tenham uma vida melhor Agora, quais são as condições básicas dessa prosperidade? Qual é o caminho? Bem, professor, eu acho que o caminho, guardando as devidas proporções para a extensão geográfica, são parecidas com qualquer outro lugar no mundo. Você precisa de produtividade. As economias da Amazônia são muito pouco produtivas. Como nós falávamos antes, boa parte, o Amazonas, por exemplo, focando só em um estado, tem 62 municípios. À exceção de talvez 4 ou 5, o restante não tem base econômica nenhuma. Não contribui nada ao mundo. Só recebe transferências federais e consome esse dinheiro, e essa é a economia local. A empresa que eu lidero, nós somos varejistas e nós temos lojas em muitos desses municípios, e lá nada se produz. Nós temos caminhões que vão cheios e nós procuramos o que nós podemos levar daqui de volta para a capital, para distribuir ao mundo, e em muitos casos não há nada. Agora, Denis, parece que há um ponto nevrálgico em que o destino da Amazônia converge com o destino do Brasil. Nós estamos enfrentando não só uma desindustrialização extrema, mas uma desqualificação de grande parte de nosso aparato produtivo em todos os setores. Até o setor agropecuário, que sustenta o Brasil, continua, na sua maioria, no primitivismo produtivo. E isso me faz pensar sobre o futuro da Amazônia, porque o que é o desenvolvimento sustentável da Amazônia? Ou é um extrativismo artesanal, sem escala, sem tecnologia, sem ciência e, portanto, sem futuro? Nenhuma sociedade prosperou com nada parecido com isso. Ou é uma variante da economia do conhecimento, quer dizer, não há nada no meio. Porque a ideia de construir os vínculos entre o complexo industrial urbano e o complexo verde, na Amazônia é uma ideia revolucionária. Falta tudo, falta tecnologia apropriada para uma floresta tropical heterogênea, falta a provisão adequada dos serviços técnicos para uma vasta área maior do que a área da Europa, faltam os vínculos econômicos intermediários e faltam os regimes jurídicos e institucionais para aproveitar aquela terra por mecanismos que não sejam apenas a concessão a grandes empresas de latifúndios. Eu gosto de uma fala sua de que no passado o Brasil já pensou grande, né? Por exemplo, o Brasil, quando escolheu construir o ITA, ele pensou grande e eventualmente conseguiu ter uma indústria aeroespacial robusta. Embrapa foi na mesma direção. Eu li recentemente um pouco sobre o INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O Brasil é uma liderança em matemática que não tem nada, digamos, no nosso DNA original de que nós seríamos grandes em matemática. Foi uma escolha da nação. A nação nunca escolheu a Amazônia, não como polo de desenvolvimento, exceto durante um certo período. Os militares fizeram isso e tiveram uma estratégia que talvez ela era adequada aos anos 70, ela não é mais adequada a 2023. Em 2023, você precisa implementar a economia do conhecimento. Mas eu acho que o que houve, Denis, é que na fase anterior, essa fase do regime militar,
a nação pensou a Amazônia, o governo pensou a Amazônia como parte dessa estratégia de ocupação defensiva. Depois começou a pensar a Amazônia da perspectiva dos estrangeiros, para ser um grande parque, para preservar por gente do Sudeste que nunca tinha estado lá, ou que quando foi para lá foi já com opinião formada. Mas nós temos agora um problema grave. Nós estamos com o nosso aparato produtivo desqualificado. Os últimos governos, todos eles, do PT e do PSDB, tucanos e petistas, aliaram o financismo ao pobrismo. Continuou com Bolsonaro também. E sem nenhum projeto produtivista e qualificador. Então, os brasileiros foram abordados como beneficiários a cooptar, não como agentes a empoderar. Então, nós teríamos agora que soerguer a nossa produção e capacitar os brasileiros em todos os setores, não menos no Centro-Oeste, no Brasil Central, o paradigma agropecuário. A diversificação de lavouras perenes, intensificação da pecuária, manejo florestal sustentável, industrialização progressiva dos produtos agropecuários. A Amazônia é um caso extremo, é um caso claríssimo, porque, como nós comentávamos há um momento atrás, não há nada no meio. Ou é um extrativismo primitivo, ou é a economia do conhecimento.